Prazo termina e Bolsonaro decide não apresentar novo recurso ao STF. E você vai ver também. Santa Catarina e Rio Grande do Sul decretam emergência após temporais. E ainda, a primeira parcela do 13º será paga até sexta-feira. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira a todos que decidiram ficar bem informados em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir o que é destaque nesse dia 25 de novembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou os segundos embargos de declaração no processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. O prazo terminou nesta segunda-feira. Vamos conferir. Bolsonaro foi condenado em setembro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado Democrático de Direito. O processo está na fase final de recursos. Para que a condenação passe a ser cumprida, é necessário que o relator, ministro Alexandre de Moraes, declare o trânsito em julgado, ou seja, que não cabem mais recursos. Os embargos de declaração não costumam alterar o resultado do julgamento nem reduzir penas. Até o fim de semana, as defesas ainda podem apresentar os embargos infringentes. Esses, sim, têm poder maior de mudar a pena. Mas há o entendimento no STF que esses embargos só caberiam se os réus tivessem obtido 2 votos pela absolvição no julgamento do golpe, em setembro. Mas eles não receberam. Por isso, Moraes pode entender que não cabem os infringentes e declarar o trânsito em julgado antes e declarar o cumprimento das penas. Bolsonaro já está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ele cumpre prisão preventiva, decretada por Moraes após a Polícia Federal apontar violação da tornozeleira eletrônica que ele usava em prisão domiciliar e risco de fuga, em meio à convocação de uma vigília feita pelo senador Flávio Bolsonaro na porta da casa do ex-presidente. Segundo Moraes, essa combinação poderia facilitar uma estratégia de evasão, já observada em outros investigados ligados ao ex-presidente. A defesa afirma que Bolsonaro não tentou fugir e que ele apresentava quadro de confusão mental e alucinações provocadas pela interação de medicamentos. E nesta manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita de 2 dos seus filhos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. As visitas tiveram a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E começou a Operação Barricada Zero em 5 municípios do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é do governo para retirar obstáculos impostos por criminosos. Na cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, a operação teve início na favela Cidade de Deus. A ação para remover pontos de obstrução instalados pelo crime organizado também começou em outros 4 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São Gonçalo. Segundo as autoridades, 200 toneladas de materiais foram retiradas nesta segunda-feira. O Instituto de Segurança Pública mapeou 13.604 barreiras somente no Grande Rio. Além dos 5 municípios que foram incluídos no primeiro dia da operação, outros 7 também serão atendidos: Belfor Roxo, Itaboraí, Japeri, Maricá, Mesquita, Nilópolis e São João do Meriti. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também prendeu um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante uma operação que mira uma rede criminosa ligada à facção Terceiro Comando Puro. Hernani Aleixo é suspeito de oferecer à facção suporte logístico e operacional para a construção de barricadas, em troca de benefícios financeiros e eleitorais. Agora vamos falar sobre o clima. 6 cidades de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência após as chuvas fortes que atingiram os estados. Mais de 30 municípios registraram estragos depois que dezenas de casas ficaram debaixo d'água. Em Santa Catarina, o número de cidades em emergência
devido às fortes chuvas que atingem o estado desde sábado, está subindo. Conforme a Defesa Civil, municípios registraram estragos e pessoas estão desalojadas, além de dezenas de casas debaixo d'água. O município de Luiz Alves, localizado no Vale do Itajaí, foi muito prejudicado com diversos pontos de alagamento e danos significativos à população. A cidade registrou em menos de 24 horas toda a chuva esperada para uma semana, com cerca de 180 milímetros de chuva. A prefeitura decretou situação de emergência, após a enchente invadir casas e deixar desabrigados. Algumas pessoas permanecem em abrigos disponibilizados. Em alguns pontos da cidade, o nível da água chegou a atingir até o telhado dos imóveis. Segundo a Prefeitura de Luiz Alves, pelo menos 9 bairros ficaram alagados, sendo eles Vila do Salto, Centro, Dom Bosco, Braço Elza, Braço Miguel, Alto Canoas, Baixo Canoas, Serafim, Baixo Máximo e Vila Nova. Nas escolas da cidade, as aulas foram canceladas. O atendimento na unidade básica de saúde do bairro Canoas também foi paralisado, devido à dificuldade de acesso. A orientação é que a população procure outras unidades de saúde do município. Além de Luiz Alves, outras cidades que decretaram emergência são São João do Itaperiú, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama. O mau tempo também atingiu o Rio Grande do Sul e o Paraná. Em Guarapuava, pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha causaram estragos. Já no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, mais de 150 pessoas ficaram feridas com as fortes chuvas, que afetou mais de 25 mil moradores. A cidade decretou situação de emergência. De acordo com moradores, a queda de granizo durou cerca de 20 minutos, mas teve alta intensidade. Carros foram encontrados com muitos buracos no capô e nos vidros. Também houve milhares de casas com telhados destruídos. O governador Eduardo Leite informou que liberou emergencialmente R$1,5 milhão para a compra de telhas que serão disponibilizadas às famílias afetadas. Equipes da Defesa Civil Estadual auxiliam no levantamento dos estragos. E no sudeste do país, um ciclone se forma no litoral de São Paulo entre hoje e amanhã, trazendo risco de temporais, chuvas volumosas de 200 milímetros e ventos de até 70 quilômetros por hora. E olha só, uma explosão na esplanada dos ministérios onde funciona o Ministério da Igualdade Racial deixou um homem gravemente ferido. O trabalhador teve 60% do corpo queimado. 2 pessoas foram intoxicadas por inalação de fumaça. Outras 27 também foram atendidas. O prédio no bloco C foi evacuado por volta das 10 horas. E segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, houve uma explosão em uma subestação de energia. De acordo com os servidores, pessoas ficaram presas no elevador após o início do incêndio. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Vamos agora aos destaques internacionais. A Ucrânia e a Rússia trocaram ataques aéreos massivos, que deixaram mortos e feridos, enquanto os negociadores se esforçavam para rever o plano dos Estados Unidos para encerrar o conflito. Vamos ver. A Ucrânia e a Rússia trocaram ataques aéreos massivos na madrugada desta terça-feira. Em Kiev, pelo menos 6 pessoas morreram e o prefeito Vitaly Klitschko disse que o fornecimento de água e energia foi interrompido. O Ministério da Energia relatou um ataque massivo à infraestrutura energética. Em território russo, pelo menos 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas nesta terça em um ataque ucraniano aos distritos de Taganrog e Neklinovsky. O Ministério da Defesa disse ter interceptado 249 drones ucranianos durante os ataques noturnos, um dos maiores números desde o início do conflito em 2022. Esta última noite de confrontos ocorreu depois que a Rússia rejeitou propostas europeias para modificar o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, que tem sido denunciado por favorecer fortemente os interesses de Moscou.
Também nesta terça-feira, a Romênia e a Moldávia denunciaram incursões de drones após os bombardeios russos contra a Ucrânia. Temos uma nova incursão de um drone russo, uma nova provocação. Um drone que o exército romeno e caças Eurofighter alemães tentaram abater. Acabei de receber a informação de que um drone foi encontrado, provavelmente o mesmo. Em breve verei o relatório da missão. Interrompo minhas atividades aqui hoje e retorno a Bucareste. Na Moldávia, uma aldeia no distrito de Floreste foi evacuada depois que fragmentos de drones caíram sobre uma casa. E você vai ver a seguir: trabalhadores com registro em carteira deverão receber primeira parcela do 13º salário até sexta-feira. E antes do intervalo, o tempo na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Os termômetros marcam 23 graus por lá. A Redação Hit volta em instantes. O trabalhador com registro em carteira deverá receber a primeira parcela do 13º salário até a próxima sexta-feira. O pagamento deve injetar mais de 300 bilhões de reais na economia do país. A primeira parcela do 13º salário, benefício pago a trabalhadores com carteira assinada e a servidores públicos, deverá ser paga até a próxima sexta-feira, último dia útil bancário do mês. Aposentados e pensionistas do INSS que se aposentaram a partir de maio deste ano poderão receber o auxílio a partir desta segunda. O valor pago em novembro corresponde à metade da remuneração mensal, sem descontos de impostos de renda e INSS. A segunda parcela, que é a outra metade do salário, deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Esse segundo depósito é feito com os descontos sobre o valor total. O benefício deve ser depositado no mesmo dia em que acontece a Black Friday. Essa combinação tem de injetar quase 370 bilhões de reais na economia brasileira. O valor equivale a cerca de 2,9% do PIB e beneficiará 95,3 milhões de brasileiros. Os especialistas recomendam que a utilização do valor seja feita com cuidado e planejamento. Segundo eles, o auxílio traz um alívio momentâneo, mas é essencial identificar excessos e ajustar o padrão de gastos. Antes de direcionar o dinheiro ao pagamento de dívidas antigas, é fundamental equilibrar o orçamento mensal, cortar desperdícios e reorganizar compromissos. O ponto central é que o desequilíbrio está no dia a dia. Sem uma limpeza financeira que reduza excessos como assinaturas de streaming pouco usadas, gastos frequentes com delivery e consumo descuidado de água e energia, por exemplo, o dinheiro acaba sendo absorvido pelo descontrole. O recomendado é que o consumidor elabore um plano antes das promoções e festas. O gasto do 13º só é vantajoso quando está previamente definido e só faz sentido se 3 condições forem atendidas. O consumidor saber exatamente o que quer comprar e já estar acompanhando o preço do produto, o desembolso que não compromete outras necessidades e se a compra agrega valor, seja prático ou emocional. E olha só, o Salão Internacional do Automóvel retornou a São Paulo depois de 7 anos. E com ele vem muitas novidades, tecnologia e apaixonados por carros. São máquinas potentes, luxuosas e com alta tecnologia. Um verdadeiro sonho sobre 4 rodas. E a Dodge Ram Duale aqui, que é um carro que a gente vê lá fora muito, um carro que pode rebocar como se fosse uma carreta, né? 17 toneladas. Você tem um carro de uso comum que é praticamente uma carreta. Eu acho muito massa. Sonho de consumo total. Ferrari, né, meu? A F40. Não consumo, mas é um sonho de criança, né? Esses carros estão expostos no Salão Internacional do Automóvel. O evento voltou a São Paulo depois de 7 anos e acontece no Expo Pavilhão do Distrito AMB. Ao todo, 16 montadores estão presentes no evento. No Brasil, o carro é muito mais do que um meio de transporte. Ele é um companheiro do dia a dia e um símbolo de conquista. Atualmente, uma pesquisa apontou
que a proporção de veículos no país é de 1 a cada 4 habitantes. E boa parte deles ficam assim, dentro de um veículo, seja ele por trabalho ou pelo simples prazer de dirigir. Esse aumento expressivo vem acontecendo no Brasil nos últimos 10 anos. E apenas 19 das mais de 5.500 cidades brasileiras reduziram suas frotas. E cada motorista tem o seu motivo para adquirir um carro. Entre os principais motivos incluem economizar tempo, necessidade de deslocamento eficiente e mais conforto. Para muitos, apesar dos gastos, o carro representa liberdade e praticidade para o dia a dia. Por isso, é comum encontrar brasileiros que dedicam tempo e recursos para personalizar, cuidar e valorizar o seu veículo, tornando ele verdadeiros membros da família. Segundo uma pesquisa da Serasa e Opinion Box de 2024, os principais usos são compras e tarefas do dia a dia, passeios de fim de semana e locomoção para trabalho ou local de estudo. Para a Denner, essa paixão por carros vem desde pequeno e pretende vir mais vezes ao evento. Desde pequeno. Eu amo. Então essa aqui já é a terceira vez que eu vim, né? Porque ficou 7 anos sem vir pro Brasil. Então eu vim em 2015 e em 2012. Desde então quero vir sempre, né? E essa paixão é algo que passa de pai para filha. Tô gostando muito. Você gosta de carro? Gosto. O que você já ouviu aqui que você gostou, que você queria ter? Eu gostei desse aqui, porque tem vários jogos, tem vários lugares. O Salão do Automóvel de 2025 vai até o dia 30 de novembro. Para mais informações sobre horários e ingressos, acesse ingressosalãodoautomóvel.com. No Redação Hit de hoje, vamos para a microrregião do Cariri, no interior do Ceará. No último episódio, falamos sobre o município de Abaiara e a bola da vez é a cidade de Barbalha. Originada no século XIX, Barbalha surgiu como um ponto de parada para tropeiros que viajavam entre Pernambuco e o sertão. O nome da cidade é uma referência a uma moradora local, cujo nome era Bárbara, e da qual sua casa servia de pouso para os tropeiros. Historicamente, a economia era baseada na agricultura, com destaque para o milho, feijão e algodão. Mas a região se desenvolveu também com o comércio e o turismo. E agora vamos com uma câmera ao vivo de Barbalha, no Ceará. Por lá, os termômetros marcam 33 graus. E olha só, a origem de Barbalha flutua sob as águas do Riacho Salamanca, nome que inicialmente batizou o local até ser denominado Barbalha. Na natureza adentro, o solo barbalhense ostenta nascentes de águas, balneários e cachoeiras, compondo o cenário de um lugar pacato para morar, atraente e charmoso para visitar. Atualmente, a cidade conta com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, que impulsiona o setor na região. E é com essas belas imagens que eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!